Vou relatar um sonho que eu tive hoje, altamente simbólico, assim como todos praticamente são, mas para poder trazer uma certa reflexão pra gente. Os sonhos são mensagens que o inconsciente nos envia a nível simbólico, não são literais e servem para o nosso processo de autoconhecimento. É como se fosse um plano de fundo sobre o que está nos acontecendo nesse instante. Vou relatar o sonho e tentar trazer uma explicação sobre ele para poder a gente analisar como funciona mais ou menos. Foi assim, eu estava sentado de frente a um lago, perto de mim jogado tinha um tênis com alguns mosquitos em volta dele. Do meu lado tinha uma pilha de caixas assim. E nisso, uma mulher narrava ao fundo, me dizendo que Buda estava de olho em mim. E aí eu ficava refletindo, né? Buda está de olho em mim. E ali eu tava me comparando de alguma forma com um determinado familiar, onde é como se fosse aquela pessoa, todo mundo tem uma pessoa dessas na vida, ou mais de uma. Aquela pessoa que você não quer se tornar, aquela pessoa que você de alguma forma rejeita. Difícil, né? Todo mundo tem esses processos assim, faz parte. E aí eu tava refletindo sobre essa pessoa e tudo mais. E aí nisso a mulher falando, Buda está te observando, Buda está te olhando. E beleza, tô tentando entender. E aí eu fiquei refletindo se alguma coisa aconteceria ou não se eu não fizesse um movimento diferente em relação a essa situação na minha vida. E aí eu me imaginei lá com uns 40, 50, 60 anos, ainda reclamando de tal pessoa e ainda de alguma forma sendo uma sombra dessa pessoa. Foi bem incômodo. E nisso a mulher falando, o Buda está te observando. E aí tá. Continuei nessa reflexão. Logo eu olho pro lago e uma estátua do Buda de uns 3 metros sai da água e vem em direção do lado de lá das caixas que estavam do meu lado. E pousa ali. E aí me deu muito medo, né? Porque você imagina uma bola gigantesca de água levitando na sua frente, assim, saindo alguma coisa. E aí eu fui, inclinei o corpo assim para poder olhar o que era. Era Buda. E aí ele tava olhando para mim de cima, assim, ó, fazendo assim ainda com a cabeça. E aí eu comecei a ficar eufórico, né? Caraca, deixa eu tirar uma foto, deixa eu pegar meu celular, não sai daí não, por favor, fica aí, porque tá sendo muito literal, realmente Buda tá me observando. E aí eu tentava procurar o celular, mas eu não tirava o olho dele, né? E aí, claro que não deu tempo, né? Porque ele foi, retornou pro lugar dele e voltou pra dentro d'água. E aí eu acordei. Olha só, vamos refletir sobre esse sonho, né? Claro que não é literal e dá para poder a gente tirar algumas informações a nível coletivo sobre esse sonho, mesmo que ele tenha sido pessoal para mim. Vamos extrair o que é coletivo aqui. O tênis jogado com mosquito. O que seria um tênis, né? O tênis é aquilo que a gente calça no pé para poder a gente se movimentar de forma confortável. Ele estava jogado no chão e o mosquito. Mosquito em volta é quando alguma coisa está parada por muito tempo. Você joga resto de comida no chão, por exemplo, o mosquito junta. Então aqui eu entendi que esse tênis jogado é como se fosse assim, ó, tá parado há tanto tempo, essa falta de movimento em determinada direção, que já tá dando mosca. Isso já começou sendo uma crítica do inconsciente. É como se fosse umas mensagens que a gente recebe através do sonho, a nível simbólico, mais uma vez falando. Então o tênis já reforça essa questão da falta de movimento, né? E aí a narrativa da mulher falando que Buda está me olhando, né? O que seria Buda olhando? Buda, ele é um dos representantes de um ser iluminado, né? Que existiu na Terra. Ele representa uma pessoa, uma criatura, um ser altamente espiritualizado. Então aqui a gente pode correlacionar Buda como a própria divindade me observando, né? Buda está te observando. Buda é um representante da divindade. E não é à toa que existe o budismo, toda uma doutrina que gira em torno disso. Então Buda estava me observando. Do meu lado, caixas de papelão.
Claro que tinham coisas ali dentro e isso ali eu entendi a nível pessoal. Mas vamos colocar a nível coletivo como seria interpretado essas caixas, né? Poderia ser visto como bagagem. De alguma forma eu estou preso e apegado àquelas caixas, àquela bagagem, àquela quantidade de coisas. E isso de alguma forma estava impossibilitando o meu movimento. Somado isso ao símbolo do tênis, com moscas, a gente fala sobre uma certa paralisia. O lago por si só representa, aqui pode representar a questão do inconsciente, né? As águas, a profundidade da água. E aí a reflexão que eu estava tendo ali era a respeito dessa crítica em relação a essa determinada pessoa. Como eu disse, todos temos alguma pessoa em quem a gente critica, né? Natural isso. Mas a crítica foi muito profunda. Você imagina, se você não faz um movimento para poder modificar a sua vida hoje, o tempo vai passar e as coisas não vão mudar. Você vai passar 5, 10, 15 anos e vai continuar reclamando da mesma pessoa, se não acontecer de você se tornar até mesmo como aquela pessoa. Pois é. Você critica muito, mas no fundo, quando a gente critica alguma pessoa, alguma situação, é porque a gente não está conseguindo ou não querendo reconhecer aquilo na gente. Então o sonho vem, toma essa crítica aí. A questão final de Buda estar me observando, né, aquela euforia que eu fiquei, eu acho que é como se fosse assim, se você tem um contato com alguma coisa muito diferente, como uma estátua te observando, uma estátua viva, é natural você ficar eufórico, né? Você tá entrando em contato com uma coisa sagrada demais, que é que seriam esses seres místicos que aparecem no sonho. Eles são tudo representações da divindade, né? Mesmo sendo terríveis, eles são representações da divindade, porque ela se apresenta da maneira como a gente precisa nesse momento atual. Enfim. Então eu tive esse sonho, teve muita euforia. Na hora de tirar foto dele, eu me senti essas pessoas que vão para shows e ficam com o celular levantados em vez de experimentar, de experienciar a experiência, fica lá. Aí depois chega em casa, olha, eu fui. Enfim, tô criticando mesmo, porque eu acho triste ver isso. E aí eu me comportei ironicamente dessa forma, né? Em vez de eu aproveitar e observar todos os detalhes da estátua me observando, eu queria tirar foto. Enfim, a hipocrisia do ser humano, né? Tá presente em todos nós. Mas é isso. Serve de reflexão. Até que ponto você está deixando de se movimentar enquanto se vê paralisado e apegado a algumas situações, e enquanto Deus te observa e espera um movimento porque Ele está te acompanhando. E aí?